Olá, pessoal. Dentro de mais alguns dias estaremos liberando a nova versão do projeto Radcore, a versão 7.0. Então estamos trazendo mais recursos visuais, muitas melhorias operacionais de produtividade e otimização de recursos, né, já oferecidos pelo Radcore. Eu vou, nesse vídeo, demonstrar para vocês os principais recursos, tá? Mas vou deixar uma postagem no nosso grupo com a lista, né, atual de todos os detalhes da próxima versão. Ainda serão incluídas, tá, algumas novidades que ainda estou trabalhando nelas. Mas vamos então olhar o que estamos trazendo de novidades, tá, para melhorar, otimizar e dar ainda mais produtividade no desenvolvimento de aplicações web com Delphi e Unigui. Bom, então, muitas melhorias visuais no RC Elements, tá? Para ficar até mais interessante o uso dos recursos, tá? Dentro do RC Elements. Então, a gente vai trazer nessa nova versão, tá? Uma otimização aqui do layout, onde os componentes agora vão estar divididos, tá? Por abas, tá? Para uma melhor organização desses recursos, tá? Estamos trazendo algumas melhorias, tá, de responsividade e aprimoramentos para quando a gente está trabalhando em mobile, tá? Então, são recursos que já existiam, tá, e eles foram otimizados, tá? Então, vamos ver aqui como funciona esse recurso, tá, que eu estou querendo demonstrar para vocês. Bom, normalmente, tá, quando você está trabalhando com o Radcore, você vai ter essas duas opções aqui, ó, desabilitadas, tá? Então, elas não vão estar habilitadas, né, por padrão, ok? Então, imagina o seguinte cenário. Eu vou entrar aqui em modo mobile, tá? Ó, vou entrar em modo mobile, tá? E eu vou abrir, tá? Ó, vou botar aqui, vou imaginar que eu estou trabalhando com o dispositivo deitado, tá? Ó. E aí eu vou utilizar aqui, ó, vou abrir aqui um cadastro qualquer, vou pegar aqui o cadastro de cidades, tá? Ó. E você vê que ele fica com o espaço distribuído muito imprensado, né? Você não fica com espaço vertical suficiente para trabalhar, tá? Então, assim, em modo retrato, né? Tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Ó, mas em modo landscape, tá? Você realmente não consegue trabalhar porque o espaço é completamente ocupado, né, pelos componentes dentro do espaço já pré-determinado, tá? Então, o que é que a gente consegue fazer para melhorar aqui? Tá, ó. Então, você vai poder acionar o teu theme control, tá? E em layout você vai ativar, ó, em mobile eu quero top panel off e eu quero tabs off, tá? Ó, em mobile apenas, tá? Então eu vou aqui ativar, tá? Ó, vou entrar agora. Então eu tenho aqui o meu top panel, é o painel onde tem o meu menu, que tem o nome da minha empresa, tal. E o meu tabs é o meu controle, né, de abas abertas, tá? Então ó, vou entrar aqui em mobile, tal. Então você vê aqui que eu estou, né, ó, já com o meu tabs já off, mas como eu estou em modo retrato, tá? Eu ainda preciso ter acesso ao meu menu, tá? Então eu não posso remover aqui o meu top panel nessa situação, tá? Mas se você, ó, abrir aqui uma tela, tá? Ó, vamos abrir aqui o mesmo cadastro, vamos abrir um formulário, tá? Ó. Aí você vai observar o que agora? Que o meu top panel e o meu tabs, ó, foram já desligados. Tá? Então, imediatamente, ó, ao abrir a tela, eu já estou com tudo desligado. Tá? Ó. E aí, eu agora, em modo Landscape, eu consigo realmente agora, ó, visualizar melhor a estrutura, né, da minha tela.
Beleza? Então são informações que exclusivamente no mobile, tá? Você vai otimizar essa estrutura de exibição da tela para melhor você, né, o teu cliente, né, que está abrindo teus formulários, para ele ter uma visibilidade adequada, né, desse formulário, tá? Então fica aí a dica, né, para esse recurso que está sendo trazido aí na nossa versão aí do Hardcore, ok? Vamos então seguir adiante, né, com os novos recursos. Bom, então eu tenho agora, a nível de blocos responsivos, tá? Houve uma otimização da reorganização dos blocos. O que é que isso quer dizer, né? O que é que isso vai trazer de benefícios, tá? Para a gente, tá? Vou abrir aqui o projeto, tá? Então, ó, quando você faz o reajuste de tela, tal, então a gente agora está tendo uma velocidade maior, tá, ó, no refresh dos blocos, tá? Então isso aqui vai ser muito fácil, né, de ser comparado com as versões anteriores, tá? Então você vai ter essa otimização, tá, ó, na reestrutura, né, na reorganização dos blocos responsivos, tá? Então, mais uma novidade que vem na nossa versão. Vamos ter também agora, gente, novos atributos, tá? Novos recursos e benefícios, tá? Que você vai poder, digamos, debugar, tá? Visualmente as informações do bloco para você acompanhar o que você determinou em modo de design time e como o que você determinou está sendo renderizado na tela. Então você consegue, em modo de execução, tá? Em tempo de execução, você vai conseguir analisar essas informações. Tá? Então, dentro dessa ideia aqui do Calls Debug, né, do Calls Debug, nós vamos ter, ó, vou puxar aqui para parte de novos exemplos, tá, ó, onde vai ter um novo exemplo específico para demonstrar o atributo Calls Debug. Tá? Então, vamos abrir a nossa tela, tá, o nosso demo. Tá, ó, vou vir aqui para exemplos diversos, ok? E aí você vai ver, tá, ó, bem aqui, ó, Blocks Debug. Tá, ó. Então, eu vou acionar aqui o Blocks Debug. E aí, o que é que você vai observar? Tá, ó, tem aqui alguns blocos na tela e eles estão repletos de informação. Tá? Então, o que é que são essas informações? Vamos então abrir aqui, ó, o formulário, tá, ó, com todos os blocos que eu estou utilizando. Tá, ó. Então, esses blocos, todos eles, tá, ó, vão ter informações. Tá, ó. Então, tenho aqui informações para trabalhar aqui com 6 colunas. Tá, ó, e aí está aqui o meu parâmetro Calls Debug. Os de baixo, eu estou determinando, né, para que eles utilizem aqui, ó, 4 colunas cada um, para ficar 4, 4, 4, né, totalizando as 12, e eu estou determinando que eu quero debugar esse bloco. Tá, ó. Eu tenho aqui também, tá, ó, vocês vão observar que eu também tenho aqui, ó, já utilizando, ó, dois blocos para esse cara aqui, tá, ó. Eu vou estar utilizando, ó, 2 blocos para esse cara aqui, vou utilizar 3 para esse aqui e vou utilizar 5 para esse aqui, tá? 5 com 3, 8, com 10, com 2, 10, com 2, 12. Tá? Então, tenho aqui meus 12 blocos, 12 blocos, 12 blocos. Tá? Todos eles utilizando o Calls Debug. Tá? E aí, o que você vai observar? Tá? Então, eu tenho aqui no Parent do meu Calls Debug, ó, ele vai receber já aqui qual é a posição que ele tem, qual é a largura que ele está e a altura que ele está. Tá, ó. E aí eu vou ter para cada bloco determinado aqui no meu Calls Debug, ó, ele vai me exibir qual é o nome do meu bloco. Então eu vou ter aqui meu bloco 10, o 20, o 30, o 40, né, na sequência dos meus blocos. Quantas colunas, né, ó, ele está exibindo? Ó. Então eu tenho 6 e 6 aqui, eu tenho 4, 4 e 4 aqui, eu tenho 2, 2, 3 e 5 aqui, tá? A posição que eles estão, ó, o X e Y, né? A posição inicial que eles estão, a largura que eles ocuparam e a altura que eles ocuparam. Tá? Então você consegue observar todas essas informações. E ao passar o mouse em cima do bloco, tá, ó, o Calls Debug vai colocar aqui um hint com o conteúdo completo, tá, ó, do RC Elements, né?
dentro do teu bloco. Então você consegue ver, ó, em tempo, né, ó, de execução, as informações completas do seu bloco, para você poder acompanhar o que você determinou em tempo de projeto, tá? E o que está acontecendo em tempo de execução. Inclusive com os atributos que são adicionados dinamicamente pelo hardcore para controle interno, tá? Então tudo isso aqui você consegue agora acompanhar, tá, ó, em tempo de execução, para você tanto estudar e compreender melhor, tá? Por que teu bloco de repente não está fazendo o que você determinou. Então você consegue analisar se você cometeu algum equívoco aqui na sintaxe do bloco ou coisa desse tipo. E você vai conseguir aprender melhor, tá, ó, acompanhando justamente a configuração que você colocou para cada bloco em tempo de execução, perfeito? Muito bacana esse novo recurso, tá? Que o Hardcore 7.0, né, vai estar trazendo aí para a gente, tá? Então, ó, vamos continuar acompanhando aqui os nossos detalhes, tá? Ó. E aí vamos lá. O novo atributo calls offset para determinar o espaçamento entre os blocos dentro de um outro bloco. Bom, esse é um recurso bastante interessante, tá? Que a gente está trazendo também a nova versão, e vamos ter também aqui nos novos exemplos, tá? Ó, um modelo onde a gente vai estar exibindo, né, como funciona, né, o novo calls offset, tá? Então, ó, vou abrir aqui o meu demo URC Blocks, tá? E aí eu vou ter aqui na aba calls offset, tá? Então eu tenho aqui alguns blocos, tá? Ó, e dentro desses blocos, outros blocos para a gente demonstrar o recurso, tá? Então, ó, o que é que eu tenho aqui no meu primeiro bloco, tá? Ó, então o meu primeiro bloco, tá? Ó, eu tenho simplesmente, né, o meu HRchilds, tá? Ó, e o meu calls, tá? Ó, convencional, sem nenhuma determinação, tá? Então eu tenho aqui dentro dele toda a informação que eu preciso, tá? Agora, dentro, tá, ó, no meu bloco aqui, ó, tá, o meu bloco 1050, eu tenho aqui a informação, ó, calls offset 0, tá? Então, se vocês observarem, eu vou ter dentro desses 4 blocos que estão dentro do meu bloco pai aqui, ó, todos eles nesses 4 blocos vão estar com call offset 0. Tá? E aí eu vou, para demonstrar para vocês, para cada grupo de bloco, ó, eu vou somando aqui, ó, 5 pixels. Então esses daqui estão com offset 0, esses vão estar com offset 5, esses daqui, ó, vão estar com offset 10, lembrando que o padrão do hardcore, que é um padrão, digamos assim, de web, né? Normalmente a gente está utilizando 20 pixels para os offsets, tá? Que é o espaçamento que fica entre os blocos, né? Tanto nas margens como entre um bloco e outro. E aqui a gente está demonstrando, ó, que você vai poder reconfigurar, tá, internamente, tá, ó, esse distanciamento, esse offset, tá? Então o penúltimo tá aqui, ó, com 15, tá, ó, e nossa última lista aqui de blocos, tá, ó, eu não determinei, ou seja, para ele trabalhar, utilizar o padrão, que são 20 pixels, tá? Então, executando, tá, ó, vamos ver aqui o exemplo, RC Blocks, tá, ó, eu vou vir aqui para a minha aba Calls Offset, ó, e veja qual o resultado que vocês vão ter, tá? Então, ó, o meu Calls Offset 0, os blocos ficaram completamente preenchidos, tá, ó, dentro do meu bloco pai, tá? Eu vou ter aqui o offset 5, o offset 10, o 15 e o 20, tá? Ó, então a gente vai ter agora, ó, essa determinação, tá? Ó, todos os blocos, tá? Ó, dentro desse espaçamento que a gente determinou, tá? Com o calls offset. Perfeito? Tranquilo. Então vamos então seguir aqui com as nossos novos recursos, tá? Vamos lá. Então, calls offset, acabamos de ver, tá? Vamos aqui voltar. Então, vamos ter agora também o novo parâmetro fit utilizado dentro do atributo HRchilds, tá? O que é que o fit vai fazer? Então, ele vai remover o offset inferior, tá? Quando houver, certo, o uso de no border. Tá? Então isso daqui, gente, é também um recurso interessante, tá? Não é para qualquer situação, são situações específicas de layout, tá? Que você vai poder utilizar isso.
Tá? Então, o que exatamente é o parâmetro fit, tá? Então, ó, vamos pegar aqui, ó, a minha aba no border, e eu vou ter bem aqui, ó, o meu exemplo, tá, ó, com o fit, tá? Então, por padrão, tá, eu vou abrir aqui um cadastro de clientes, tá? Para a gente demonstrar isso daqui. Tá, então, ó, esse quadro aqui, ó, esse card aqui, ele tem um HR-Childs. Tá? Esse HR-Childs, o que é que ele vai fazer? Ele vai expandir esse meu bloco aqui, ó, de acordo com o conteúdo dos blocos interiores. Então, ó, se eu venho aqui para o modo mobile, ó, esse meu card aqui, ó, ele amplia verticalmente pela soma desses blocos que estão dentro dele. E você vai sempre ter, ó, esse último offset aqui, que é o padrão, para dar um espaçamento final dentro do último bloco que está utilizando aí, tá, o HR-Childs. Beleza? Então, o que é que o fit vai fazer? Tá, ó, deixa eu fechar aqui a minha edição. O fit, ó, ele vai remover o bloco, o espaçamento do bloco final. E ele vai justamente, ó, juntar todo mundo. Ele não vai dar margem inferior, tá, quando você estiver utilizando esse recurso, tá? Então existem várias maneiras de você conseguir o mesmo resultado, mas fica mais uma opção, tá, de layout dentro das possibilidades de layout que o Hardcore oferece, beleza? Bom, vamos seguir adiante, tá? Então, estamos trazendo algumas novidades para o grid, tá? A gente vai poder desligar, tá, ó, o menu que é utilizado nas colunas do grid, tá? Isso aqui foi solicitação, né, dos usuários, tá? E houve também uma otimização do processo de exportação de dados, tá? Para quem não sabe, né, o Hardcore ele tem dentro, né, dos seus recursos, tá, a possibilidade de você fazer a exportação integral do teu grid, tá? O Unigui por padrão, tá, se você abre a exportação de dados, tá, do Unigui, ele só exporta a página atual, tá? E o Hardcore não, o Hardcore consegue fazer a exportação integral, tá, dos dados que estão sendo apresentados, tá? Então, esse processo ele tinha digamos, um recurso que estava gastando, né, algo desnecessário, e a gente trouxe aqui uma otimização, né, na versão atual, né, na 7.0, para otimizar esse processo de exportação dos dados, ok? Bom, novos atributos, tá? Então, esse aqui é bacana, gente. Esse aqui ficou realmente muito interessante, os novos atributos que o Hardcore está trazendo, tá? Então, vamos lá, então, começando o novo atributo Button Group. O Button Group é um recurso que é interessante, né? O próprio Unigui tem um recurso similar, tá? O Bootstrap tem um recurso similar, mas a gente sempre tem que tentar criar alguma coisa para otimizar e dar mais produtividade para a gente, além de um visual bacana, né? Como sempre, a gente tem que se preocupar com o visual, tá? Então, vamos nós, tá? Button Group, tá? Vamos aqui abrir o nosso exemplo. O nosso demo buttons, tá, ó, que já tem vários exemplos de botões, a gente adicionou aqui mais um, tá? Então eu vou trazer aqui um modelo de button group de forma manual e o button group dinâmico, tá? Então o button group de forma manual nada mais é do que você ter realmente tantos botões quantos você quer fazer o agrupamento, tá? Ó, e esses botões eles vão estar utilizando, ó, classes específicas para poder fazer o ajuste visual das bordas dos botões, tá? E nós estamos utilizando aqui o nosso parâmetro, o nosso atributo Scale, para poder justamente dividir, né, ó, o escalonamento desses botões para que eles fiquem todos com o mesmo tamanho, tá, ó, dentro do processo, né, de escalonamento, né, para trazer responsividade para eles. Já o nosso padrão, tal, de agrupamento de botões dinâmico, gente, ele vai trazer algo realmente mais direto. Você vai determinar aqui quantos botões você vai querer e você vai simplesmente repetir a linha button group, button group, button group. No caso aqui eu estou colocando 3, né, botões, tá? E eu determino, ó, quais são os ícones que eu quero
que cada botão tenha e qual é, né, a classe que eles vão utilizar, tá? Que cada um desses botões vai utilizar. Beleza? Bom, então o que é que esse botão ele tem aqui de código, né? Ó, eu tenho um evento dentro dele, um clique, que ele vai justamente analisar qual botão vai ser clicado e executar um determinado código. Tá? Então, o que é que o button group em tempo de execução vai fazer? Ele vai replicar esse botão e vai replicar o evento clique dele. Tá? Então, o nome que você der para esse botão aqui, ele vai criar uma sequência. Tá? Então, o botão padrão ele permanece como está, vai ser a opção 0. E aí o hardcore, né, como nós determinamos lá que vão ser 3 botões, ele vai criar o botão 1 e o 2. Tá? Então, vai ficar o botão 0, né, 1 e 2. Ok? Então, tudo muito simples, tá? Não tem nada de mistério aqui. São botões nativos do NIGI. Como vocês sabem, o hardcore só utiliza componente nativo do NIGI, tá? Com base neles, você vai poder fazer todos os recursos que a gente está demonstrando. Tá? Então, ó, vamos então abrir o nosso demo de botões, tá? Ó, e analisar o que nós estamos trazendo aqui. Ó. Então, renderizado, ó, nós vamos ter aqui o agrupamento manual e o agrupamento dinâmico. Tá? Então, o agrupamento dinâmico ele automaticamente vai receber a cópia dos botões, ó, e aí ele vai executar aqui um códigozinho, tá, ó, botão 0, botão 1, botão 2. Tá, ó. Então, os botões que a gente selecionou vão ser executados de acordo com a renderização que nós fizemos. Beleza? Então, um recurso também muito interessante, tá, ó, e bem simples de ser utilizado. Tá? Vamos lá. Esse, gente, é um dos melhores recursos da versão 7.0. Tá? Então, nós estamos trazendo aqui o Input Add-on. Tá? Então, o Input Add-on ele é um recurso que existe, né, em alguns templates aí, HTML, tá? E eu reproduzi esse recurso para dentro do hardcore sem utilizar HTML, né? Essa é outra premissa do hardcore que a gente tem, que nós não utilizamos, tá? Procuramos, né, não recorrer ao HTML para que tudo seja simples, para que tudo seja fácil, tudo seja visual e você consiga trabalhar de forma nativa, tá? E hard, tá? Para desenvolver suas aplicações web, ok? Então, o add-on ele vai trazer alguns modelos, tá? Ó, de layout para edição de dados, tá? Então, vamos ver então o que é que nós vamos ter de recurso, tá? Ó, no nosso novo exemplo aqui do add-on. Então, nós vamos ter aqui o input add-on, tá? No exemplo diverso. E vamos ver o que é que nós vamos ter aqui, gente. Como ficou interessante o layout, tá? Então, o add-on nada mais é do que um campo de edição onde você vai ter um ícone, tá, ó, ancorado à esquerda ou à direita, tá certo? E você vai fazer isso de forma muito simples. Na renderização disso é muito simples. Componentes nativos do UNIGI, tá, gente? E, óbvio, recebendo a renderização visual que o hardcore oferece, tá? Então, você vai poder criar add-ons com textos, add-ons com ícones, tá? Você vai poder colocar o add-ons à esquerda, à direita, tá? E vai ter alguns recursos dinâmicos bem interessantes, tá, gente? Então, como, por exemplo, o novo componente de seleção de datas, tá? Então, você vai ver aqui, ó, que ele já está mascarando aqui a minha entrada de data, mascarando a minha entrada de horas, tá? Ó, e o nosso novo Spin Edit, tá? Então, clicando no botão, você vai abrir o quadro de seleção de data agora de uma forma bem diferente. Então, eu vou poder aqui, ó, manipular aqui o ano que eu estou querendo utilizar. Eu vou poder manipular aqui, ó, o mês que eu estou querendo usar e o dia, tá? Então, você selecionou a sua data, ele vai dar entrada normalmente. Caso você queira utilizar o calendário padrão, ó, vai ter um botãozinho aqui que ele vai expandir para você o calendário padrão e você vai utilizar também da mesma maneira, ok? Seleção de horas, tá, ó, onde você também vai poder estar utilizando, tá, ó, as setinhas para cima. Isso no mobile, basta o usuário dar um tap, né, com o dedo mesmo nas setas, ele vai poder selecionar uma data e uma hora de maneira bem rápida, tá, e utilizar esse recurso dentro do seu projeto. E o novo Spin Edit, que você também vai ter aqui, ó, o visual bem mais interessante para fazer a seleção, tal, de números. Todos esses recursos, gente, existem parâmetros que você vai poder
utilizar, tal, e otimizar de alguma maneira, tal. Vamos então abrir o nosso demo de input add-on para vocês verem como uma coisa é simples. Então, ó, tudo aqui, gente, ó, componente UniGui padrão. Então, estou aqui um uniformated number edit para dar entrada de valores monetários, né, valores fracionários, tá? E o que é que o Hardcore precisa para gerar aquilo para você? Ó? Simplesmente isso. Tá? Então, você vai escrever o atributo, né, o input add-on, e aí eu vou dizer aqui, olha, eu quero colocar um R cifrão, tá, ó, à esquerda, tá, ó, e é o que você está tendo aqui de retorno. Tá? Então, é um componente nativo do NIGI, mas que o Hardcore renderiza visualmente nisso aqui para você. Tá? Então, todos esses recursos, ó, você vai observar que são componentes nativos, então com um UniEdit nativo aqui do NIGI e tal. E aí ele vai estar trazendo aqui, ó, um input add-on. Eu coloquei o far envelope, né, o nosso representação do nosso fonte awesome, tal. Então aqui ele vai detectar que é um ícone que você está querendo demonstrar, tá? A entrada aqui de peso, tal. Então eu só mudei aqui o meu side, né, para right, tá? A nossa edição de datas, tá? Ó, simplesmente input add-on date, tá? E aí você vai ter aqui no input add-on, vamos ver aqui os parâmetros dele, né? Vamos teclar aqui o F2. O input add-on vai ter alguns parâmetros, tá? Então, no uso de data, você vai poder selecionar day only, month only e year only. Ok? Então, se você quiser fazer alguma seleção dentro do teu projeto que você só quer selecionar o mês, basta você adicionar aqui do lado, tá, ó, month only. Tá? Se você quiser selecionar apenas o ano, né, para gravar em um campo específico apenas o ano, você vai colocar o parâmetro year only, tá? E ele vai devolver para você apenas a seleção do ano, tá certo, gente? Bom, time também nada demais, apenas input add-on time e o Hardcore vai renderizar tal no que você está vendo aqui, ó, o íconezinho de tempo e a seleção dinâmica tal de tempo, ok? E por último, né, ó, o nosso add-on spin, tá, ó, que aí você vai ter parâmetros para determinar o passo, né, de incremento que você vai ter, o valor mínimo aceitável e o valor máximo aceitável. Então você vai poder já passar esses parâmetros para que o input add-on possa utilizar. Ó. E aí quando eu chegar aqui no 0, ele vai permanecer no 0, e chegando aqui no 10, ó, ele permanece no 10, não ultrapassa essa numeração, ok? Todo o layout vocês vão poder trabalhar, ó, e aí eu vou poder utilizar o meu input add-on, tá, utilizando o meu tema atual. Então, o tema de cor atual do Hardcore está sendo esse. Então, automaticamente aqui o input add-on foi renderizado com o tema padrão. Já aqui embaixo, ó, eu determinei ele branco. Tá? Esse aqui é o default, quando eu não determino nada, ele vai renderizar dessa maneira. Aqui é quando eu determino que eu quero o meu de acordo com o meu tema, tá? E aqui eu estou determinando ele com cores brancas, tá? Então tudo isso aqui vai ser manipulável, tá? No layout, tá? Do input add-on que vocês vão utilizar, ok? E por fim, gente, o input add-on color select, tá? Então nós vamos poder agora utilizar, ó, uma seleção de cor, tal, onde você vai determinar qual é a cor que você quer selecionar, algum projeto que você vai utilizar nessa seleção de cores, tá? Então, existem várias aplicações para você customizar o layout da tua aplicação, que você quer oferecer para o teu cliente, alguma coisa diferente, você também vai poder fazer o uso da seleção de cor, tal. E o input add-on de cor também não tem nada demais, tá? Então, ó, eu determino aqui o tipo color, side left, e aí eu determinei aqui para esse primeiro add-on, tá, o meu color default, tá? Como vocês puderam ver, no início, tá, ele abriu com uma cor avermelhada, né? Logo quando eu abri, tá? Eu vou fechar aqui novamente, tá? Então vocês vão ver que ele já inicia com uma cor pré-determinada. Os outros eu não determinei, eles iniciaram com uma cor preta, tá? Bom, gente, diga-se de passagem, né? Nós não precisa nem a gente comentar sobre isso. Todos os recursos do Hardcore são responsivos. Então, todos, né, os add-ons tal, vão responder automaticamente, porque estão todos dentro de um bloco. Tal. Então, eles vão trabalhar com a sua responsividade padrão. Beleza? Então,
um recurso show aí para otimizar as telas, né, dos formulários de vocês, tá? Vamos seguir então com as novidades, tá? Ó. Nós vamos ter agora um novo parâmetro, o parâmetro off, tá? Para o atributo anchor, tá? Então, para quem vem acompanhando, né, os recursos do Hardcore, o anchor ele vai trazer para a gente uma ancoragem, tá, dinâmica, tá? Então, por exemplo, tá, eu vou pegar aqui esse cara aqui, tá? Então, ó, esse cidadão aqui é um modelo, né, de dashboard, tal, e eu tenho aqui o meu HTML sales, tal, e eu tenho esse item utilizando o anchor, tal. Então, a minha ancoragem, tal, agora eu vou poder usar o parâmetro off. Esse off, ele vai receber um valor, tal, e eu vou poder usar o off global, eu vou poder dar um off bottom, um bottom, top, left e right, tá? Então vocês vão ter todas as opções. Então eu vou poder utilizar aqui no caso, se eu utilizar, por exemplo, um off 15, ele vai ancorar esse meu componente, expandindo. Esse seria equivalente ao all client, tá, gente? Se você estivesse fazendo uso de alinhamento dinâmico, tá? Então ele vai fazer um all client, tá? Só que ele automaticamente vai dar um espaçamento de 15 pixels ao redor, tá, ó, do meu componente. É isso que o nosso novo parâmetro off vai trazer para a gente dentro dos nossos recursos visuais, ok? Vamos lá. Novo parâmetro xmobile, xy, ymobile, xy para o atributo center. Bom, para quem vem acompanhando o Hardcore, né, a gente tem dentro dos recursos do Hardcore recursos de alinhamento dinâmico, e um deles é o parâmetro center, tá, que faz centralização dinâmica, tá, de componentes dentro da tela, tá, dos nossos formulários. Agora nós vamos ter um recurso bem interessante e eu criei um exemplo específico para demonstrar esse recurso para vocês. Tá, ó. Então, o que é que nós vamos ter aqui de novidade? Vamos abrir o nosso exemplo aqui, ó, que é o nosso demo, desculpa, exemplos complexos, layout de login. Tá, ó. Então, aqui é um exemplo que lembra uma tela de login, tá, gente? Não tem nada operacional aqui, é apenas layout. Mas você vai ver que ele abre ancorado no centro vertical do meu formulário e ancorado à direita, tá, ó. Quando eu vou puxando aqui o meu browser, tá, ó, esse meu panel, tá, ó, de entrada de dados, ele vai acompanhando, tá? Agora, quando eu entro em mobile, veja o que aconteceu. Ele automaticamente centralizou. Tá, ó. Então agora eu não estou mais, ó, ele agora está centralizando vertical e horizontalmente. Não está mais ancorado à direita. Tá, ó. Se eu volto ao meu desktop, ó, ele volta a ser ancorado à direita. Tá? Gente, isso é um recurso muito útil, tá? E o trabalho que vocês vão ter para criar esse recurso é zero, tá? Porque esses itens que o Hardcore traz para a gente é justamente para trazer facilidade, tá? Então tá aqui o meu panel, tá? Utilizado para o meu login, tá certo? E vejam quais são os atributos, tá? Que esse panel vai ter, tá? Então eu vou ter um meu atributo align, onde eu vou alinhar esse cara ao parent dele, tá? Ele vai ficar alinhado à direita, que é justamente o que a gente deixou ele pregadinho aqui do lado direito, tá? E ele vai ter um recuo do width desse bloco menos o default offset dos blocos responsivos. Ou seja, o bloco, né, para vocês entenderem bem aqui a situação, ó, ele vai ficar ancorado à direita. Puf, ele vem para cá. Só que eu coloquei para ele dar um recuo justamente do width desse panel aqui. Ó. Então ele vai ancorar, vai reduzir, né, ó, vai dar um recuo do width desse panel e vai dar um recuo de mais 20 pixels, tá, ó, que é o nosso default offset. É isso que vai acontecer em tempo de execução com o atributo align.
tá? E aí eu estou dando um último comando aqui. Quando eu tiver em mobile, eu não quero rodar o align, ou seja, mobile off, tá? Então o align ele para de funcionar quando eu estiver em modo de mobile e aí vai entrar em ação o nosso center, tá? O nosso center, você vai ver aqui, ó, que ele está centralizando esse panel de acordo com o parent dele, tá? Ele vai estar centralizando pelo eixo Y, tá? Só que se eu entrar em modo mobile, eu vou trocar pelo alinhamento XY, ou seja, centralizado completamente dentro da tela. Gente, são apenas dois atributos que fazem toda essa mágica que vocês estão vendo aí. Tá? Então é um recurso que na prática exigiria codificação. Se fosse para fazer isso aqui no CSS, seria um outro trabalho enorme para vocês montarem isso daqui. Tá? Então, apenas com esses dois atributos, vocês conseguem obter, ó, esse recurso que vocês estão vendo aqui, ó, em tempo de execução. Tá? Então, mais um recurso interessante aí para vocês utilizarem, né, dentro do Hardcore. Bom, acabei de demonstrar a questão do uso do default offset para o align, tá? E vamos ter alguns recursos adicionais, né? Mais simples, mas não deixam de ser interessantes, como por exemplo o no focus, que ele automaticamente aplica um blur, ou seja, ele sai, né, do componente quando o componente recebe um foco, tá? O Hardcore já traz várias melhorias para a criação de page control com um visual mais elegante, com um visual mais bacana dentro dos nossos projetos, tá? Então, por exemplo, tá, ó, a gente tem um cadastro aqui de clientes que a gente já abriu agora há pouco ele. Tá? Então, se eu abro aqui a minha tela, ó, isso aqui é um page control padrão do Unigui, tá? Ó. Só que o Hardcore nós temos recursos para otimizar, né, para dar um outro layout, tal. Então a gente vai ver aqui, como vocês podem observar, ó, nós temos vários modelos, tal. Tabs button, theme border, theme full, tal. Então tudo isso aqui são modelos que vocês podem utilizar, tal, para criar um novo visual para o page control, tá? E temos, né, o nosso demo padrão, tal, onde eu vou demonstrar o nosso novo recurso. Então vamos aqui abrir o nosso demo diverso, ó, o BSP, o BS Tabs, tal. Então nós já tínhamos aqui o modelo, esses modelos disponíveis, tal, e estamos trazendo agora, ó, mais esse modelo de Page Control para vocês. Observem que eu tenho aqui um modelo renderizado com ícone texto, só com ícone, tá? Vocês ficam livres, né, para ver isso. Nós vamos trabalhar, tal, a bordazinha vai acompanhar o tema atual de cor, tal, e nós vamos ter um efeito de fade, tal, na troca das páginas, tá? Vamos ver então agora em tempo de projeto, gente, o que é que nós temos aqui definido, tal. Então, o nosso demo tabs, como vocês acompanham, tal, todos esses recursos, ó, são page controls, tal, page control, tem um page control do Unigui. Todos eles são page controls, tá? Só que nós temos os recursos de renderização dinâmica do Hardcore. Então, o que você vai ter que fazer agora, tal, com esse novo recurso, ó, é simplesmente isso daqui, ó. Nós vamos ter aqui o RC tabs e você diz qual é o nome do page control que você vai querer fazer a renderização. Simples assim, tá? Então eu tenho em tempo de projeto, eu tenho esse layout aqui, ó, com as minhas abas, tá aqui dentro, tá? E ao renderizar, o Hardcore simplesmente substitui, né, as abas padrões do Unigui pelo novo modelo visual e com o efeito de fade. Perfeito? Então mais um recurso bacana aí para a versão 7.0. Bom, gente, além dos recursos visuais que a gente está vendo aqui, nós estamos trazendo também novas funções. Então, nós vamos trazer aqui, ó, função para enviar um WhatsApp. Isso aqui é uma coisa muito simples, tá? Mas que está sendo trazida para dentro aqui da nova versão, tá? Do Hardcore. Então, nós vamos ter aqui, por exemplo, aqui o cadastro de clientes, tá, ó. E aí lá embaixo eu coloquei um botãozinho, ó, telefone, né, e o ícone send. Então você vai determinar aqui qual é o número do telefone
86214. Tá, que você quer fazer o envio, vai clicar aqui no Send e tal, e aí simplesmente vai só ser aberto a abazinha do WhatsApp, tá? Nada misterioso, tá? Para você utilizar, né, e fazer o envio aqui de uma mensagem, tá? Então, mas não deixa de ser mais um recurso, né, interessante aí para a gente estar demonstrando, tá? Na nossa nova versão do Hardcore. Tá? Então, algumas funções internas que também vão poder ser utilizadas por vocês, não vou entrar em detalhes, tudo isso aqui vai estar na documentação futura, tá? Bom, forçando aqui, né, e relembrando os novos atributos que nós criamos, tá? Então vão estar sendo exibidos novos exemplos com a nova versão, tá? Ó, nós já vimos todos esses, calls debugs, tabs, o input add-on e o button, tá? Eu apenas coloquei aqui um recurso novo a pedido de um usuário, tá? Onde a gente vai ter um dashboard, tal, eu peguei aqui o nosso dashboard de hospital, tá? O modelo, né, dashboard hospital. Tá? E a gente vai utilizar ele aqui, ó, com um modelo com background. Tá? Então, caso vocês queiram depois criar algum dashboard com uma tela de fundo, tá? Vocês vão ter mais esse demo aqui de demonstração para vocês, beleza? Bom, dentro de todos os nossos recursos, né, várias melhorias, bug fix, né? Óbvio que a gente detecta alguns bugs, alguns usuários detectam alguns bugs e reportam para a gente, e a gente vai fazendo, né, em tempo hábil, tá, as melhorias e as correções, tá? Então, vários detalhes estão sendo trazidos também de correção e melhorias na nossa nova versão, tá? Bom, gente, aqui nós estamos finalizando, tá? A demonstração desses novos benefícios, desses novos recursos que o Hardcore está trazendo aqui, tá, com a nova versão, tá? E em breve alguns outros recursos ainda serão incluídos na nova versão 7.0, ok? Um grande abraço a todos, obrigado e até breve.